Aqui é o tio Billy. Por que Billy? Porque eu sou bilionário. Agora presta muita atenção, porque o que eu vou te mostrar aqui não é motivação barata, não é frase bonita de internet e não é promessa de dinheiro rápido. É estratégia. Estratégia fria, calculada, pensada para alguém que quer sair do absoluto zero e construir algo tão grande que um dia pode sim chegar na casa dos bilhões. Imagina a cena comigo. Fevereiro de 2026. Conta bancária zerada. Sem patrimônio, sem investimentos, sem herança, só experiência de vida, cérebro funcionando e disposição para fazer o que a maioria não faz. O erro de quase todo mundo que recomeça do zero é tentar agir como se já fosse grande. Quer investir sem ter capital, quer abrir empresa sem entender de mercado, quer ter estilo de vida de sucesso sem ter construído a base. Isso destrói mais sonhos do que a falta de dinheiro. Se eu estivesse zerado, a primeira coisa que eu faria não seria pensar em ficar rico. Eu pensaria em parar de ser frágil financeiramente. Porque enquanto você é frágil, qualquer imprevisto te derruba, qualquer dívida te sufoca, qualquer oportunidade vira risco grande demais. Então a primeira fase do plano não é sobre riqueza, é sobre solidez. Eu ajustaria meu padrão de vida para o nível mais eficiente possível. Não miserável, não sofrido, mas enxuto, funcional e estratégico. Moradia simples, custo fixo baixo, zero luxo desnecessário. Cada real que sai precisa ter um motivo claro. Não existe espaço para gasto por impulso quando você está construindo sua base do zero. Isso não é pobreza. Isso é preparação. Enquanto muita gente se afunda tentando manter aparência, eu estaria construindo poder invisível. Poder de dizer não. Poder de aguentar meses difíceis. Poder de esperar oportunidades sem desespero. Com os custos sob controle, eu partiria para a fase mais importante do começo, geração agressiva de renda. Não renda dos sonhos, renda estratégica. Eu escolheria atividades com 3 critérios muito claros. Primeiro, demanda alta. Eu não posso me dar ao luxo de tentar algo que o mercado não quer. Segundo, entrada rápida de dinheiro. Fluxo de caixa resolve problemas imediatos e compra tempo. Terceiro, potencial de aprendizado que possa virar algo maior depois. Pode ser vendas, pode ser prestação de serviço, pode ser trabalho técnico, pode ser qualquer coisa que pague bem pelo esforço e tenha mercado. O ego fica de lado. O foco é gerar caixa. Porque quem começa do zero não compra liberdade com discurso. Compra com dinheiro entrando todo mês. Enquanto a maioria usa o tempo livre para descansar da vida que odeia, eu usaria cada hora extra para construir uma habilidade que o mercado valoriza muito. Habilidade de alto valor muda destino financeiro. Vendas mudam destino financeiro. Marketing muda destino financeiro. Tecnologia muda destino financeiro. Gestão de tráfego, negociação, criação de oferta, tudo isso é alavanca. Salário tem teto. Habilidade escalável não tem. Eu estudaria e praticaria todos os dias. Não por hobby, mas como estratégia de guerra. Porque quando você fica muito bom em algo que gera dinheiro, você deixa de ser apenas mais um trabalhador. Você vira alguém que pode criar renda por conta própria. E isso nos leva à próxima virada do jogo. Assim que eu tivesse renda estável e custos controlados, minha prioridade seria formar um capital de guerra. Dinheiro parado com propósito. Primeiro, uma reserva para emergências, o suficiente para eu não entrar em pânico diante de qualquer problema. Depois disso, um colchão maior que me desse poder de escolha. Sem capital, você aceita qualquer proposta. Com capital, você escolhe as melhores. Esse dinheiro não é para ostentar, não é para investir em moda, não é para mostrar evolução, é munição para o próximo passo. E o próximo passo é sair da dependência total do tempo trocado por dinheiro. Eu começaria a construir uma fonte de renda paralela. Pequena no começo, mas minha. Um serviço, um produto, um modelo simples que pudesse crescer com esforço inteligente. Talvez eu começasse vendendo uma habilidade que desenvolvi. Talvez montasse uma operação digital. Talvez criasse um negócio enxuto com alto potencial de margem. Não importa o formato exato. Importa a lógica. Eu preciso de algo que não dependa só das horas que consigo trabalhar. Porque enquanto sua renda depende apenas do seu tempo, você está limitado. Quando sua renda começa a depender de sistema, processo e escala, o jogo muda. Nesse ponto, muita gente comete um erro fatal. Começa a ganhar um pouco mais e já sobe o padrão de vida. Carro melhor, casa melhor, consumo maior. Eu faria o oposto. Eu reinvestiria agressivamente. Cada sobra de dinheiro viraria combustível para crescer essa nova fonte de renda.
Mais divulgação, mais estrutura, mais aprendizado, mais eficiência. O objetivo aqui não é conforto, é expansão. Conforto vem depois, primeiro vem domínio. Enquanto o negócio ainda é pequeno, o foco é aprender a vender, aprender a entregar, aprender a melhorar margem. Eu estaria obcecado por entender números, custo, receita, lucro, retenção de clientes, tudo. Porque bilionário não nasce de sorte, nasce de entender profundamente como criar valor em escala. Quando essa primeira fonte de renda própria estivesse estável, eu partiria para algo ainda maior. Escala de verdade. Eu não pensaria pequeno. Pensaria em modelos que podem crescer além da minha presença direta. Negócios que possam funcionar com equipe, processos, tecnologia. Pode ser uma empresa de serviço que vira agência. Pode ser um produto digital que vira plataforma. Pode ser uma operação que começa local e depois expande. A forma muda, mas a essência é a mesma. Eu preciso construir algo que possa crescer sem que meu tempo cresça na mesma proporção. Esse é o divisor entre quem trabalha muito e quem constrói riqueza grande. Enquanto o negócio cresce, meu padrão de vida continuaria controlado, porque essa é a fase mais poderosa da jornada. A fase em que cada real reinvestido pode multiplicar o tamanho da máquina. A maioria saca lucro cedo demais. Os que constroem fortunas reinvestem quando dói, reinvestem quando dá medo, reinvestem quando os outros acham que já está bom. Porque é nesse momento que o crescimento deixa de ser linear e começa a ser exponencial. Só depois de ter um negócio forte, gerando caixa consistente, é que eu começaria a diversificar em ativos. Participações em outras empresas, investimentos estratégicos, sociedades que façam sentido. O dinheiro que nasceu de um negócio começa a comprar pedaços de outros. E assim a influência financeira se espalha. Percebe a lógica? Eu não começaria investindo em ativos para tentar ficar rico. Eu usaria ativos depois que já tivesse construído uma máquina de geração de caixa. Primeiro eu vendo meu tempo. Depois eu vendo minha habilidade. Depois eu vendo um produto. Depois eu construo um negócio. Depois eu construo vários. Cada fase financia a próxima. Cada etapa reduz o risco da seguinte. Esse é o caminho real de quem sai do zero e constrói algo gigantesco. Não é rápido, não é fácil e não é glamouroso no começo, mas é sólido. E quando a base é sólida, o crescimento deixa de ser um sonho distante e vira uma consequência de decisões estratégicas repetidas por anos. Então agora a gente sai da teoria e entra na parte que separa quem sonha de quem constrói. Porque até aqui eu te mostrei a estrutura do plano. Mas o que realmente transforma alguém que começou zerado em alguém que constrói algo gigantesco é a mentalidade operacional do dia a dia. É o jeito de pensar enquanto executa. E é aqui que quase todo mundo falha. Quando eu estivesse nesse começo, ainda longe de qualquer grande número, eu teria uma obsessão silenciosa, me tornar perigoso no mercado. Perigoso não no sentido negativo. Perigoso no sentido de ser alguém que resolve problemas que valem dinheiro. A maioria das pessoas quer ganhar mais sem se tornar mais valiosa. Quer renda de alto nível entregando esforço comum. Isso não escala. Se eu estou zerado, minha prioridade número 1 é aumentar meu valor de mercado o mais rápido possível. Isso significa aprender a gerar resultado mensurável para alguém. Aumentar vendas, reduzir custos, trazer clientes, melhorar processos, fazer uma empresa ganhar mais dinheiro. Quem aprende a fazer dinheiro para os outros, depois aprende a fazer para si. Enquanto eu trabalharia para gerar renda, eu estudaria negócios como um atleta estuda o próprio esporte. Todos os dias, mesmo cansado, mesmo sem vontade. Eu analisaria empresas grandes e pequenas. Tentaria entender como ganham dinheiro, onde estão as margens, onde perdem eficiência, como crescem, como quebram. Não como curiosidade, mas como treino mental. Porque quando você começa a enxergar o mundo como sistemas de geração de valor, você deixa de ser apenas consumidor da economia. Você passa a ser arquiteto dela. E isso muda tudo. Ao mesmo tempo, eu desenvolveria uma segunda obsessão. Disciplina financeira extrema. Não é sobre ser mão de vaca. É sobre ser estratégico. Cada real que sobra não é dinheiro. É soldado para o meu exército futuro. Eu não veria consumo como recompensa. Veria investimento como libertação. Enquanto muita gente pensa, trabalhei muito, mereço gastar, eu pensaria, trabalhei muito, mereço acelerar minha saída da corrida dos ratos. Esse tipo de pensamento parece exagero no começo. Mas é isso que cria uma diferença brutal depois de alguns anos. Porque riqueza grande não nasce de um mês bom.
Nasce de centenas de decisões pequenas que apontam na mesma direção. Quando minha habilidade de gerar renda estivesse forte e meu capital de guerra formado, eu começaria a fazer algo que muda completamente o jogo: assumir riscos calculados. Repara na palavra calculados. Não é apostar tudo. Não é agir por impulso. É escolher movimentos onde o potencial de ganho é muito maior que o potencial de perda, e onde a perda não me destrói. Eu poderia largar um trabalho para focar no meu negócio próprio, mas só depois de ter reserva suficiente. Poderia investir pesado em marketing, mas só depois de validar que o produto vende. Poderia expandir, mas só depois de ter processo. Risco sem preparo é imprudência. Risco com preparo é alavanca. E é a alavanca que transforma crescimento lento em crescimento acelerado. Nesse ponto da jornada, a maioria das pessoas começa a se acomodar. Já não está mais no aperto. Já ganha bem, já tem algum conforto. É aqui que muitos param de subir. Eu faria o oposto. Eu aumentaria a intensidade. Porque a fase em que você ainda é pequeno, mas já tem alguma estrutura, é a fase de maior potencial de crescimento da sua vida. Eu focaria numa coisa só: fazer o negócio crescer. Não 10 ideias ao mesmo tempo. Não distrações, não vaidade. Crescimento. Melhorar a oferta, melhorar marketing, melhorar a entrega, melhorar a retenção de clientes, todos os dias. A pergunta seria: o que faz essa máquina gerar mais caixa de forma saudável? Porque caixa é poder. Caixa compra tempo, compra talentos, compra oportunidades. Enquanto o negócio cresce, outra mudança mental importante acontece. Você para de pensar como trabalhador e passa a pensar como dono. Dono não pergunta quanto vou ganhar este mês. Dono pergunta quanto o negócio pode valer daqui a alguns anos. Essa mudança de horizonte muda suas decisões. Você começa a aceitar lucros menores hoje para construir algo muito maior amanhã. Começa a investir em marca, em estrutura, em pessoas, em coisas que não dão retorno imediato, mas constroem base para escalar. E é assim que se sai da lógica de ganhar bem para a lógica de construir riqueza de verdade. Quando o negócio atinge um certo nível, eu começaria a construir algo que bilionários entendem muito bem: redes. Rede de pessoas boas. Rede de parceiros estratégicos. Rede de oportunidades. Porque dinheiro grande raramente é feito sozinho. Ele nasce de conexões certas, na hora certa, com interesses alinhados. Eu investiria tempo em me aproximar de gente melhor do que eu, aprender com quem já fez, fazer parte de ambientes onde decisões grandes são discutidas. Isso acelera anos de aprendizado. E conforme minha visão de negócio se expandisse, eu começaria a olhar para oportunidades maiores do que eu conseguiria executar sozinho. Aquisições, sociedades, projetos maiores. Mas tudo isso só é possível porque a base foi construída lá atrás, quando ninguém estava vendo. Lá na fase em que eu controlava cada gasto. Lá na fase em que eu estudava cansado. Lá na fase em que eu reinvestia quando parecia exagero. O bilhão não nasce no topo. Ele nasce nos hábitos do começo. E o ponto mais importante de todo esse plano é entender que não existe um único salto mágico. Existe uma sequência de saltos cada vez maiores, do zero para a renda, da renda para capital, do capital para negócio, do negócio para a escala, da escala para múltiplas fontes, das múltiplas fontes para patrimônio gigantesco. Cada etapa parece pequena quando vista isoladamente, mas juntas ao longo dos anos elas transformam alguém comum em alguém com poder financeiro real. E quando você entende essa sequência, você para de procurar atalhos que não existem. E começa a caminhar no único caminho que realmente leva longe. E tem uma virada silenciosa que acontece no meio desse caminho, que quase ninguém percebe na hora, mas que define quem vai realmente longe. É o momento em que você deixa de trabalhar apenas para ganhar dinheiro e começa a trabalhar para construir ativos que continuam produzindo mesmo quando você para. No começo você vende seu tempo, depois vende sua habilidade. Mas chega um ponto em que isso não é mais suficiente para chegar em níveis realmente altos, porque o tempo é limitado. A habilidade individual também. O que não é limitado é um sistema bem construído. Quando eu estivesse nessa fase, já com um negócio funcionando, eu começaria a me afastar da operação diária e me aproximar da arquitetura do negócio. Em vez de perguntar como eu faço isso, eu perguntaria como isso pode ser feito sem mim. Processos, treinamento, tecnologia, delegação inteligente. Cada vez que uma parte do negócio deixa de depender de mim diretamente, ele ganha capacidade de crescer. Esse é o ponto em que você deixa de ser o motor e passa a ser o engenheiro da máquina. E máquina
escala. Esforço individual, não. Enquanto a maioria sente medo de delegar porque acha que ninguém vai fazer tão bem quanto ela, eu veria isso como uma transição obrigatória. Se eu sou indispensável em tudo, o negócio não é grande. Ele é apenas um emprego disfarçado. E emprego não leva ao bilhão. Ao mesmo tempo, eu começaria a pensar em alavancagem financeira. Não dívida irresponsável, mas uso inteligente de capital para acelerar crescimento. Se o negócio já gera caixa consistente, usar recursos externos para expandir mais rápido pode fazer sentido. Mas só quando os números estão sob controle. Só quando o risco é calculado. Porque o dinheiro bem usado é multiplicador de velocidade. Nessa fase, o foco muda de trabalhar muito para decidir bem. Cada decisão começa a valer milhões no futuro, mesmo que hoje pareça pequena. Escolher a pessoa certa para liderar uma área, escolher o parceiro certo, escolher onde investir o próximo grande valor. Essas decisões são as que constroem fortunas reais. E tem outro ponto que quase ninguém fala, mas que muda tudo: paciência estratégica. Bilionários não são apenas agressivos, eles são pacientes. Sabem esperar o momento certo para movimentos grandes. Sabem não se distrair com oportunidades que parecem boas, mas desviam do foco principal. Eu teria clareza brutal sobre onde quero chegar e o que faz sentido para esse caminho. Tudo que não se encaixa, por mais tentador que pareça, é distração. Porque no topo não é a falta de oportunidade que limita as pessoas, é o excesso de distrações. Agora deixa eu te falar uma coisa importante, e presta atenção nisso. Se você ainda está aqui ouvindo esse plano até agora, você já está na frente da maioria. A maior parte das pessoas desiste de pensar grande antes mesmo de tentar agir diferente. Então comenta aqui embaixo a palavra bilhão. Não para mim. Para você. Como um lembrete de que você não quer viver no piloto automático financeiro, que você quer aprender a pensar em escala, em longo prazo, em construção de verdade. Porque quem se compromete mentalmente com o crescimento começa a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Voltando ao plano. Quando os negócios começam a gerar caixa relevante e a estrutura já não depende de você o tempo todo, surge a fase que realmente cria patrimônio gigantesco. Multiplicação através de participações. Em vez de apenas crescer uma empresa, eu começaria a comprar pedaços de outras. Negócios complementares, empresas menores com potencial de expansão, sociedades estratégicas. Isso espalha risco e amplia retorno. O dinheiro começa a trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo. Uma empresa financia outra, um negócio abre portas para outro, a rede cresce. É assim que se constrói ecossistema, não apenas empresa isolada. E quanto maior o ecossistema, mais oportunidades surgem de dentro dele. Parcerias, fusões, novos produtos, novos mercados. Riqueza muito grande não vem só de acertar uma vez. Vem de criar uma posição onde você está constantemente perto de boas oportunidades. E isso é construído ao longo de anos de execução consistente. Se eu tivesse começado zerado em 2026, eu não estaria obcecado em parecer bem em 2027. Eu estaria obcecado em me colocar numa posição onde, alguns anos depois, o crescimento deixa de depender só do meu esforço direto. Porque o verdadeiro salto financeiro não acontece quando você trabalha mais. Acontece quando você constrói algo que trabalha mesmo quando você não está lá. E essa é a diferença entre quem ganha bem e quem constrói fortuna. Um troca tempo por dinheiro. O outro constrói sistemas que geram dinheiro sem depender do próprio tempo. Quando você entende isso profundamente, sua vida inteira começa a se reorganizar em torno dessa lógica. Você escolhe aprender o que escala. Você escolhe fazer o que constrói ativo. Você escolhe pensar em décadas, não em meses. E é assim que alguém que começou zerado pode, passo a passo, construir algo tão grande que um dia o número deixa de ser milhares, deixa de ser milhões, e entra no território que quase ninguém sequer se permite imaginar. E quando você chega nesse nível de construção, algo muda de forma definitiva dentro de você. Dinheiro deixa de ser o objetivo final e passa a ser consequência de algo maior. Capacidade de criar valor em escala. No começo da jornada, você corre atrás de renda para sobreviver. Depois, corre atrás de lucro para crescer. Mas lá na frente, o jogo vira construção de impacto. Porque negócios gigantes não nascem só para enriquecer o dono. Eles crescem porque resolvem problemas reais para muita gente. Quanto maior o problema que você resolve, maior o valor que você cria.
E quanto maior o valor que você cria, maior a recompensa financeira que o sistema devolve. É por isso que a fase final desse plano não é sobre trabalhar mais horas, nem sobre fazer apostas malucas. É sobre posicionamento. Posicionamento em mercados grandes. Posicionamento em setores que crescem. Posicionamento em problemas que não vão desaparecer. Bilionários não ficam ricos apenas por serem inteligentes. Eles se posicionam onde o fluxo de dinheiro já está crescendo. Eles surfam ondas que já estão se formando, em vez de tentar criar mar onde só existe areia. Se eu estivesse reconstruindo minha vida financeira do zero, depois de ter negócios sólidos, caixa forte e participação em diferentes empresas, eu focaria em visão de longo prazo. Onde o mundo vai estar em 10, 20 anos? Quais setores tendem a crescer? Onde tecnologia, comportamento humano e necessidade real se encontram? É assim que você sai da lógica de crescimento linear e entra na lógica de crescimento exponencial. Mas tudo isso só é possível porque lá atrás, em fevereiro de 2026, eu tomei decisões que ninguém aplaude. Eu aceitei viver abaixo do que podia. Eu estudei quando estava cansado. Eu reinvesti quando queria gastar. Eu pensei grande quando os resultados ainda eram pequenos. O bilhão não nasce no momento em que o número aparece na conta. Ele nasce na mentalidade de construção contínua, mesmo quando não há aplauso, mesmo quando não há validação externa. E tem algo que pouca gente entende. Esse caminho não é só financeiro. Ele muda quem você é. Você passa a ter paciência onde antes tinha ansiedade. Passa a ter visão onde antes tinha pressa. Passa a ter estratégia onde antes tinha impulso. Porque construir algo grande exige se tornar alguém grande por dentro primeiro. Se você pegar esse plano e aplicar com seriedade, talvez o número final não seja exatamente 1 bilhão. Mas a transformação que acontece no processo já te coloca em um nível de liberdade, segurança e poder de escolha que a maioria das pessoas nunca experimenta. E é isso que separa quem vive reagindo à vida de quem constrói a própria realidade. Se essa visão fez sentido para você, se inscreve no canal e curte o vídeo. Isso ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que ainda estão presas na ideia de que enriquecer é sorte, quando na verdade é estratégia, paciência e execução ao longo dos anos.